Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo nesse canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar de Copa do Mundo e de Seleção Brasileira por aqui. Antes de tudo, se inscreve no canal, já vai deixando o seu like pra ajudar a gente muito nesse canal, pra gente conseguir continuar evoluindo aí, tudo certo? E é isso aí. Ajuda nós e vamos falar muito de Neymar Júnior. O homem está de volta, certo? Quarta-feira tem Neymar Júnior em campo. Não sabemos por quantos minutos, não sabemos como serão esses minutos, onde ele vai jogar e etc. Mas a gente vai tentar analisar um pouco disso aqui. Então vem comigo. Finalmente veremos Neymar Júnior em campo em mais uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, que há muito tempo a gente não vê ele jogar. E com bons companheiros, inclusive, diga-se de passagem, coisa que a gente vai falar por aqui. Então vamos começar a falar de Neymar Júnior, meus amigos. Cara, eu anotei algumas estatísticas do Neymar aqui e fiz uma comparação com outro jogador pra gente ter alguma noção aqui de como foi a última temporada dele, essa que tá acontecendo agora em 25 e a última temporada, quer dizer, a que tá acontecendo agora em 26 e a última temporada de 25 pra gente entender o que a gente pode esperar do Neymar também. Eu acho que além de entender como ele vai jogar taticamente, como ele vai se encaixar no time, contenção de expectativa a princípio, tá? Pra gente não esperar que a gente vai ver esse Neymar que tá aqui na foto, que já é outro Neymar, comparação com esse. E pra gente entender o que a gente pode esperar ou deixar de esperar do Neymar durante essa Copa do Mundo. Ele não é o salvador da pátria a princípio, então acho que assim, a gente tem jogadores em nível muito alto e ele pode sim colaborar muito bem. Acho que a gente precisa de uma contenção de expectativas em alguns momentos, mas além disso, não deixar de ser feliz e de apreciar cada minuto de Neymar Júnior em campo, que a gente não sabe quando pode ser o último jogo dele em uma Copa do Mundo, né? Enfim, vamos lá. Estou com uma sede fenomenal pra variar, né? Mas é isso. Cara, temporada 2026 do Neymar. Em números: 15 jogos, 6 gols, 4 assistências, 10 participações de gol em 15 jogos. Analisando a proporção de participação em gol para jogos, é excelente, tá? 10 em 15 jogos são números muito bons. Mas dito isso, é um número de jogos muito pequeno, né? E aí a comparação que eu fiz, eu peguei o Flaco Lopes, que é um jogador do Campeonato Brasileiro que vai jogar a Copa do Mundo, também está na Copa do Mundo, né? Com a seleção da Argentina. O Neymar fez 15 jogos, ele já fez 35 nesse ano. Com 14 gols, 10 assistências. Então 24 participações em gol em 35 jogos. São números muito mais robustos, muito maiores a quesito de participação em gol e de jogos, principalmente. Óbvio que o Neymar, se tivesse 35 jogos, teria mais participações em gol, com certeza. Algo próximo, até melhor do que o Flaco Lopes. Mas assim, pra comparar com o jogador de mais alto nível do futebol brasileiro, que está indo jogar a Copa do Mundo também, a quantidade de jogos pra mim é o que mais me pega. Então por isso eu estou tentando conter minhas expectativas com o Neymar, pra não achar que ele vai entrar e vai acabar com o jogo, entendeu? Na quarta-feira. Porque ele não vem de muitos jogos. Ele não vem de uma temporada que ele tá voando fisicamente e etc. Ainda mais agora voltando de lesão. Então, assim, ele já não vinha 100% fisicamente, no seu auge físico. Ele viria sabendo-se que ele não rende mais fisicamente como já rendeu, mas sabendo também que ele poderia render muito bem, porque ele vinha numa sequência boa de jogos. E aí, no último jogo dessa sequência, ele se lesiona na panturrilha e trata e perde os dois jogos de começo de fase de grupos da seleção. Temos um jogo muito importante na quarta-feira que tem que ganhar, é obrigação ganhar da Escócia, para que a gente possa se classificar em primeiro. É obrigação da seleção brasileira vencer. Então, assim, não sabemos em qual contexto o Neymar vai entrar em campo e muito menos como ele vai se apresentar. Acho que é uma incógnita muito grande o nível de jogo que o Neymar vai apresentar no dia de quarta-feira, né? Inclusive, é o que eu mais tô tentando pensar sobre como que a gente espera ver o Neymar. Eu acho que vai ser um Neymar devagar, entrando no jogo, se acostumando com bola no pé e etc, num alto nível de futebol mais uma vez, mas ao mesmo tempo o Neymar acho que muito participativo, a depender de como tiver o jogo. Se o Brasil tiver um 3-0 à frente, um 2-0, eu acho que a gente vai ver o Neymar pegando muito na bola e participando muito do jogo. E um time que vai se voltar para jogar para ele, para que ele ganhe esse ritmo, para que ele se encaixe com os companheiros e etc. Enfim, como jogaremos, tá? Na quarta-feira. Coloquei primeira escalação sem o Neymar, com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, zaga titular do último jogo. Na real, é todo o time titular do último jogo, né? Casemiro, Guimarães e Paquetá, Vini, Cunha. E na direita, assim, o Rafinha, eu coloquei o Luiz Henrique, porque eu imagino o Luiz Henrique. Porque, numa hierarquia, teoricamente, ele tá à frente do Ryan. Mas o que me pega por função tática dentro de campo, eu acho que o Ryan pode ganhar essa vaga. Tanto que foi o Ryan que entrou no lugar do Rafinha e não o Luiz Henrique. O que muita gente se espantou. Eu não me espantei tanto assim porque era a função que o Rafinha estava fazendo, de correr de fora em direção ao gol, correr na vertical, ser mais vertical para dentro do gol. E o Luiz Henrique tem menos essa característica do que o Ryan. O Luiz Henrique pega mais a bola perto da linha lateral e vai pro drible. O Ryan pisa mais na área.
Então acho que por isso, talvez o Ryan ganhe essa vaga. Então também coloquei a possibilidade dele jogar aqui com a mesma escalação. E aí, o principal desse jogo contra o Haiti foi o que eu acabei de falar. O Matheus Cunha saindo da centroavance ali da camisa 9 e baixando como um meia, armando um losango no meio de campo. Vini e Rafinha entrando como atacantes, correndo em direção do gol. Assim o Vini fez o gol dele. Assim o Rafinha fez o gol dele que foi anulado. Então, assim, isso gerou muitas chances pro Brasil, porque o Matheus Cunha sai de lá, tira a referência dos zagueiros, Vini e Rafinha tiram a referência dos laterais, mais ou menos quando eles correm pra dentro, porque o lateral não sabe se acompanha, não sabe se fica, o zagueiro não sabe se corre pra trás, se fica na linha, enfim. E os dois conseguiram fazer isso muito bem, é coisa que os dois fazem muito em seus clubes, né? O Rafinha virou até um pouco de piada isso, eu vi a rapaziada do Falha de Cobertura falando muito engraçado, mano, pelo amor de Deus. É o melhor jogador que ataca espaço no mundo, e ele realmente é. Assim, o que ele faz no Barcelona atacando espaço é muito forte. Mas dito isso, é muito engraçado o vídeo dos caras, mano, não tem jeito. Enfim, o Rafinha que ainda não se encontrou na seleção brasileira, saíram notícias de vida pessoal do Rafinha, inclusive de ontem pra hoje. Ainda não sabemos as proporções disso, o que realmente aconteceu, falando de problema financeiro e etc. Inclusive, conversando com alguns amigos, a gente falou, cara, não é possível que ele tenha problema financeiro. E aí, enfim, gera-se muita especulação e é difícil pro cara conseguir lidar com tudo isso, né? Até esse próprio exemplo que eu dei aqui da conversa, isso na cabeça do cara deve ser complicado. Então, assim, talvez ele tenha esses problemas. Estão falando que talvez ele saia da Copa do Mundo pra conseguir cuidar disso com a família e etc. Enfim, deve ser um problema de proporções muito grandes pra isso ter que acontecer. Então não sabemos como o Rafinha tá mentalmente e nem fisicamente, né? A CBF indicou uma lesão no posterior da coxa, que ele possivelmente fique de 10 a 15 dias fora, que ele voltaria ali entre oitavas e quartas de final. A gente ainda não sabe como vai funcionar o Rafinha, mas pra esse próximo jogo a gente sabe que não teremos o Rafinha. E aqui eu coloquei a possibilidade do Neymar jogar. O que eu imagino, tá? O Neymar fazendo a função do Matheus Cunha. Pra mim é muito claro. O Neymar vai fazer, se ele entrar, a função que o Matheus Cunha fez no último jogo. Que é um 9 que baixa como meia e joga no entrelinhas. Só que assim, se o Neymar entra durante o jogo, o que ele vai fazer? Ele vai se movimentar livremente da maneira que ele achar que tem que ser feito. Pra principalmente estar perto da bola. Claro que partindo de uma função, partindo de um meia ou de um 9 que ele será, e se movimentando bastante, eu acho que talvez, dependendo do ponto do jogo que ele entrar, tem o Igor Thiago ou o Hendrick em campo, entrando, vindo do banco, o Martinelli, talvez, enfim, talvez seja um time um pouco mais mexido também, a partir do momento que o Neymar entrar. Então, o que eu imagino ele fazendo é o Neymar fazendo isso aqui, e aí Ryan ou Luiz Henrique e Vini fazendo as mesmas funções que estavam fazendo no último jogo, com o Neymar baixando, entrando no lugar do Matheus Cunha. O que pra mim ainda gera mais dúvida ainda, porque o Matheus Cunha vem de um jogo de 2 gols, né? É difícil você abrir mão desse cara pra colocar o Neymar. Acho que só durante o jogo mesmo, por enquanto, e com um jogo mais tranquilo contra a Escócia. Outra possibilidade que eu coloquei é ele jogando na função do Paquetá, o que eu acho muito mais difícil. Só que aí seria mais ou menos a gente inverter um pouco desse posicionamento, colocar o Guimarães e o Casemiro lado a lado e o Neymar à frente deles, mas protegido com o Cunha de 9. E por que eu coloco isso aqui como um cenário de assim: estamos empatando com a Escócia e o Neymar vai entrar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar meu camisa 9 ou vou tirar o meio campo? Eu vou tirar o meio campo e vou colocar o time pra frente. Então foi o que eu pensei assim, numa situação meio que de desespero até. Estamos empatando com a Escócia, pelo amor de Deus. Vamos ganhar o jogo. Neymar, preciso de você vindo de trás e fazendo o jogo acontecer, porque a gente tá jogando do meio pra frente só. É um Brasil montado no ataque, então eu imagino o Neymar nessa função de fazer o Brasil jogar pro lado que ele acha melhor. Igual ele fez no jogo contra a Croácia, no momento que ele faz o gol, é ali que ele tava pegando a bola na linha do meio campo, no gol que ele faz. Ele pega a bola do pé do Marquinhos e sai pra fazer a jogada do gol. Então acho que tem muito disso, de depender do contexto que o jogo tá acontecendo. Mas eu acho que esse é o principal do que a gente pode esperar do Neymar. O que a gente espera do Brasil é essa escalação aqui, talvez com o Ryan. Acho que seria mais essa aqui, tá? Acredito que o Ryan venha como titular. Até pela indicação que o Ancelotti deu na saída do Rafinha de colocar o Ryan. Me agrada bastante, por mais que o Ryan não tenha feito o melhor jogo do mundo, tá? Eu não acho que o Ryan fez um jogo ok contra o Haiti. Eu senti falta de um Ryan mais participativo e mais atacando mais o espaço, sendo mais incisivo, mais vertical. Também entendo que ele entrou, sai o terceiro gol e aí o Brasil baixa o ritmo. O segundo tempo do Brasil é bem abaixo, acho que até fisicamente, eu diria. Abaixo, assim, não abaixo que perdeu fisicamente, mas abaixo em uma rotação abaixo. Então o Ryan acabou sendo um pouco prejudicado, entre aspas, por isso. Acho que o Ryan entrou com uma volúpia pro Brasil fazer mais gols e etc. Mas era um Brasil já baixando o ritmo e se poupando um pouco. Acho que o Hendrick sofreu um pouco disso também, só que quando entra Hendrick, já entrou Martinelli, já entrou Ederson, depois entrou Danilo. Então era um Brasil um pouco mais rejuvenescido e de caras vindo do banco precisando se provar. Perdão.
Então, o próprio Endrick, quando faz o gol. Caraca, eu vou tossir de novo. Que isso, velho. O cara não consegue falar por 5 minutos. Próprio... Meu Deus. Oh. Ei. É duro, viu? É duro. O próprio Endrick, quando faz o gol que tá impedido, é um gol que ele faz. Ele fica impedido porque ele quer muito a bola, ele corre um pouco antes até. Acho que é uma vontade excessiva até de querer fazer gol, de querer participar, de querer se mostrar. E quando ele faz o gol, ele comemora muito. Ele vai pra comemorar, né? E aí, enfim, vê o bandeirinha subindo a bandeira. Inclusive foi um momento que dilacerou meu coração quando lá do Endrick foi triste. Mas enfim, era um Brasil já entrando com jogadores vindo do banco querendo se mostrar. O Martinelli bota uma bola na trave, o Endrick faz gol e é anulado. O Ryan dá assistência pro Endrick, então até quando o Endrick entra, o Ryan participa mais do jogo ali junto com ele, o que me agrada bastante. Essa dupla que eu acho que vai gerar muitos frutos pro Brasil ainda. Mas é isso que eu espero do Brasil e é isso aqui a princípio que eu espero do Neymar, tá? Essa função aqui, fazendo esse essa ponta do losango, do diamante, como a gente fala, né? Sendo esse camisa 10, só que é ele saindo da função de camisa 9, gerando espaço para os outros jogadores. Ele tem feito isso muito no Santos também, jogando em dupla de ataque com o Gabigol. Acho que vai ser muito interessante ver o Neymar. Acho que o ponto principal é ver o Neymar nesse cenário aí, trocando passe com o Guimarães, com o Paquetá, com o Casemiro, com o Vinícius, com o Ryan, com jogadores de alto nível. Então, é o que eu mais estou esperando, é o que eu mais quero ver, é o Neymar jogando junto com esses caras e participando de jogadas junto com eles, porque eu não aguento mais assistir jogo do Santos com o Neymar tabelando com o Tassiano, com o Neymar tabelando com o Rony, com o Neymar tabelando com o Lautaro Dias. Entendeu? Acho que um dos poucos caras que ele se entende ali é o Bom Tempo, né? O Gabriel Bom Tempo, que é um cara de mais talento. Às vezes, quando tem o Barreal, quando tem o Roleiser, são caras de mais refino técnico que entendem um pouco ele. E você vê que ele já fica mais feliz e mais animado pra jogar, porque são caras que, tipo assim, parece que ele se vê num mar perdido, assim, aparecem 3 caras que falam a língua dele, e aí ele fala, putz, mano, vou jogar com esses caras aqui porque eles me entendem. Então acho que na seleção brasileira ele tá rodeado de caras que vão conseguir jogar no ritmo dele, acho que não no ritmo de genialidade, de raciocínio, mas no nível técnico dele. Então acho que vai ser interessante da gente acompanhar o nosso menino Ney, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve pra ajudar a gente. Fique com Deus, tamo junto e é nóis. O homem está de volta!